boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos neste momento. Gostaríamos de lembrá-los para compartilhar as nossas reuniões com seus amigos e familiares. Não esqueçam de deixar o like, pois assim o YouTube sempre vai disponibilizar para mais pessoas o acesso às nossas reuniões virtuais. Vamos esclarecendo, né, sempre quando damos início à nossa reunião, que nós estudamos alternadamente o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 4, Ressurreição e Reencarnação. Quem traz o estudo para a noite de hoje é a nossa irmã da Casa Espírita Centro Espírita Maria Angélica Geisa Jordão. Seja muito bem-vinda, Geisa, à nossa reunião de hoje. Muito obrigada pelo convite, pelo carinho desta casa que está no meu coração. Então, uma boa noite, que possamos estudar e apreender um pouco mais do Evangelho de Jesus. Vamos então agora ler a nossa página inicial, Evolução e Aprimoramento. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Respondeu-lhe Jesus: a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 4. Decididamente, em nome da eterna sabedoria, o homem é o senhor da evolução na Terra. Todos os elementos se lhe sujeitam à discrição. Todos os reinos do planeta rendem-lhe vassalagem. Montanhas ciclópicas sofrem-lhe a carga de explosivos, transfigurando-se em matéria-prima destinada à edificação de cidades prestigiosas. Minérios por ele arrancados às entranhas do globo, suportando-lhe os fornos incandescentes, a fim de lhe garantirem utilidade e conforto. Rios e fontes obedecem às determinações, transferindo-se de leito com vistas à fertilização da gleba sedenta. Florestas atendem-lhe a derrubada, favorecendo progresso. Animais, ainda mesmo aqueles de mais pujança e volume, obedecem-lhe às ordens, quedando-se integralmente domesticados. A eletricidade e o magnetismo plasmam-lhe os desejos. E o próprio átomo, síntese de força cósmica, descerra-lhe os segredos, aceitando-lhe as rédeas. Mas não é só no domínio dos recursos materiais que o homem governa, soberano. Ele pesquisa as reações populares e comanda a política. Investiga os fenômenos da natureza e levanta a ciência. Estuda as manifestações do pensamento e cria a instrução. Especializa o trabalho e faz a indústria. Relaciona as imposições do comércio e controla a economia. Claramente, nós, os espíritos em aperfeiçoamento, no aperfeiçoamento terrestre, conseguimos alterar ou manobrar as energias e os seres inferiores do orbe, a que transitoriamente nos ajustamos, e do qual nos é possível catalogar os impérios
da luz infinita, isto antes no universo. A face disso, não obstante sustentados pelo apoio divino, nas lides educativas que nos são necessárias, o aprimoramento moral corre por nossa conta. O professor ensina, mas o aluno deve realizar-se. Os espíritos superiores nos amparam e esclarecem. No entanto, é disposição da lei que cada consciência responda pelo próprio destino. Meditemos nisso, valorizando as oportunidades em nossas mãos. Por muito alta que seja a cota de trabalho corretivo que tragas dos compromissos assumidos em outras reencarnações, possuis determinadas sobras de tempo, do tempo que é patrimônio igual para todos, e com o tempo de que dispões, basta usares sabiamente a vontade que tanta vez manejamos para agravar nossas dores, a fim de te consagrares ao serviço do bem, ao estudo iluminativo, quando quiseres, como quiseres, onde quiseres e quanto quiseres, melhorando-te sempre. Emmanuel, no livro da Esperança, capítulo 6, Psicografia Francisco Cândido Xavier. E assim, vamos unindo os nossos pensamentos em torno do nosso Mestre Jesus, para que possamos ter o coração aberto para tudo que vamos receber nessa noite de estudo. Jesus sempre está conosco, mas que nós estejamos com Ele também. Pedimos as luzes do alto para envolver a nossa irmã Geisa nas suas reflexões da noite. E assim, profundamente agradecidos, vamos em nome dos mentores do Lar de Teresa, Antônio de Aquino, Teresa, tantos outros abnegados benfeitores, em nome do nosso Mestre Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, permissão para iniciarmos o nosso estudo em muita paz, em muita luz. Que assim seja. E assim, damos mais uma vez as boas-vindas à nossa querida Geisa. A palavra é tua, Geisa. Muito obrigada. Vamos estudar bastante, né? É um capítulo muito bonito e é um capítulo importantíssimo, porque ele está trazendo para nós a importância da reencarnação, um dos pilares da doutrina espírita. Como nós, durante essa existência, estamos lidando com a reencarnação e como o ser humano, ao longo dos séculos, também vem lidando com esta possibilidade para alguns e certeza para outros. A reencarnação, o retorno nosso, é uma justiça divina, né? Está dentro da lei, a lei de justiça, de amor. Nós já começamos este capítulo, não é mesmo? Já tivemos dois estudos e hoje nós vamos continuar e fechar. Então, hoje nós vamos estudar deste item, que é o item que já, né, estudamos uma parte boa dele, que é ressurreição e reencarnação. E hoje, então, nós vamos a partir do item 10 e vai até o 17 e finaliza, então, este estudo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É possível que já tenhamos, né, escutado estas passagens, não é? E poderíamos também só ter interpretado como renascer, não é?
todo dia renascer, depois de uma situação grave, a gente renasce, né? Mas Kardec vem nos chamar a atenção que aqui nós estamos falando de reencarnação, voltar novamente a uma existência em um novo corpo, com novas possibilidades. Então, hoje a gente vai passar por esses caminhos que Kardec trouxe, gente, que maravilha, né? Ele trouxe várias passagens, foi a Bíblia, não é? E trouxe para nós, do Antigo, do Novo Testamento, situações que nos mostram que este conhecimento já existia para os judeus. Como, se a gente for pensar ao longo da história, quantas outras, né, religiões também tratam ou tratavam, né, das reencarnações, talvez de outras, né, formas, com outras ideias, como despertar no mundo espiritual, levando tudo que nós tínhamos, como a gente vê alguns registros, não é? Mas o importante é que a ideia da reencarnação é muito antiga, né? Então, algumas religiões cristãs ficam só com o Antigo Testamento, que seria aquela parte que nós ressuscitaríamos, né, em algum momento, no juízo final, quando Jesus retornasse, mas no mesmo corpo, que seria, né, de acordo com a ciência, seria praticamente impossível, não é? Mas essa crença ainda existe, né? Nós espíritas também, né, visitamos o Antigo Testamento, também buscamos, né, alguns estudos, né, que somam bastante com o Novo Testamento. E é o que Kardec vai fazer. Ele vai trazer, não é, passagens da Bíblia mostrando, não é, essa realidade. Por quê? No estudo anterior, quando Nicodemos fala com Jesus, e está em João, pode ser, né, que ficasse realmente a ideia, né, de renascer, mas renascer para a vida, para o entendimento, para novas propostas. Mas o que ele está trazendo agora não vai criar, não é, esse entendimento, vai fechar mesmo no entendimento de reencarnar, voltar, não é, a uma existência, a uma nova possibilidade em um novo corpo, não é, em uma nova vida. Então, Kardec traz a primeira passagem, está em Mateus, uma passagem bem bonita. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Então, o que Jesus está dizendo? O Elias já está aí, já está reencarnado, não é? Porque eles ficavam, né? É João Batista? Quem é? É Jesus reencarnado? Mas Jesus, então tinha aqueles conflitos de quem seria, né? Mesmo João Batista. Então Jesus deixa bem claro que o profeta já veio. Então Elias já era o profeta, numa nova reencarnação e convivendo com Jesus, não é? Convivendo com Jesus. Gente, olha que interessante. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em São João, que é
quando ele conversava com Nicodemos, Jesus e Nicodemos, podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico. Olha que interessante. O mesmo já não acontece com esta passagem de São Mateus, que não permite equívoco. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aí figura, nem alegoria, é uma afirmação positiva. Então, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Gente, era a rigidez das leis, da lei mosaica. A rigidez. Destruíam, né? Exterminavam os infiéis, aqueles que não queriam seguir. Então havia muita violência. Mas, com Jesus, qual era a proposta? Qual é a proposta? Caridade, amor, perdão, benevolência. Então, olha a oposição dessa violência, né, de destruir os infiéis, e o amor de Jesus, que é, na verdade, conquistar, né? Trazer para a lei de Deus, trazer para esse amor do Pai, né? As ovelhas desgarradas. Então, veja, gente, é muito bonito. E Kardec, então, vai dizer: até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, outra alusão à violência da lei mosaica. Vejam só, que ordenava o extermínio dos infiéis, porque eles estavam em busca da terra prometida. Gente, a nossa história, na verdade, é uma história de muitas lutas, penas, dores. Então, com Jesus, nós somos tocados no coração, porque queremos ser felizes. A reencarnação é um presente, e é o presente. Então, o que que nós estamos fazendo com a nossa reencarnação? Gente, é uma proposta de Allan Kardec. O que que nós estamos fazendo, né, com esses ensinamentos? Como está sendo o meu dia a dia? Como está sendo essa minha proposta reencarnatória? Dizem que nós trazemos, né, e que muitas vezes é até visível quem a gente foi, né? Pelo nosso gosto, pelo nosso jeito de falar, de sentir, de se colocar, ou pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, mas que a gente retrata, né? Alguma coisa que a gente já foi, a gente já viveu, alguma experiência que a gente já viveu. Mas se a gente está aqui, nesta nova reencarnação, é para a gente aproveitar os ensinamentos de Jesus e para a gente não fugir das leis de Deus. Porque quando a gente se afasta das leis de Deus, nós sofremos. Então, esses estudos de Allan Kardec é para que a gente possa fazer desta reencarnação e das próximas, não é? Algo bom, algo de especial, que a gente possa se sentir realmente dono, né, da nossa experiência, que a gente consiga, não é, seguir em frente. Quando ele diz, né, Jesus, ouça aquele que tiver ouvido de ouvir, essas palavras que Jesus tanto repetiu claramente, e é verdade, como a gente escutou isso, né? Dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. E até hoje, não é mesmo? Até hoje, muitos, né, irmãos ainda têm dificuldade de entender a reencarnação como uma oportunidade. Porque, né, é difícil mesmo a gente entender, né? Se a gente não tiver, em primeiro lugar, a compreensão de Deus. Como é importante a gente compreender Deus. Primeira questão, que é Deus? Que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas
as coisas. Então, a gente tem que estabelecer mais, né, ligações com Deus, porque a lei é de amor e a reencarnação é uma lei de amor, de justiça, de oportunidades. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma questão que nos ajuda bastante, olha ela. É a 167. Qual a finalidade da reencarnação? Expiação. Estamos em um mundo de expiações, provas, de lutas, não é? Melhoramento progressivo da humanidade. Melhoramento progressivo. Então, nós estamos aqui em progresso. Vamos avançar. Vamos avançar. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, né? É uma oportunidade abençoada, né? Sem isso, onde estaria a justiça, né? Os espíritos respondem para Kardec. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, o amor de Deus é fundamental para nós. Conhecer Deus, a sabedoria, naquilo que a gente consegue, né? Naquilo que a gente já consegue. Porque as leis de Deus são perfeitas. Se as leis de Deus são perfeitas, a reencarnação é de justiça e de amor. Não tem como. É de justiça. Então, o que nós estamos estudando agora com Kardec é que a gente perceba que mesmo na época, não é? Mesmo os judeus, eles tinham já uma ideia de uma vida após a morte. Talvez não entendessem com muita clareza como nós estamos aprendendo a entender agora, né? Como isso se dá. Mas eles tratavam então como ressurreição, né? A ressurreição. Então, a ressurreição, hoje, nós entendemos como reencarnação. Porque naquele sentido de ressurreição, de retornar ao mesmo corpo, aí já não é possível, né? A não ser, no caso de Lázaro, que não estava, né, realmente morto, ele estava em um estado, né, cataléptico, por exemplo, como de Dona Ivone Pereira, né, que passou por essas experiências várias vezes, né, até como bebê. Então, a ressurreição aí, porque o espírito, ele está no corpo, no seu corpo, ele sai daquele estado cataléptico e ele retorna, né? Aí sim, está no seu próprio corpo. Mas, em outras situações, se desencarnou, aí o preparo é mesmo para uma nova reencarnação. Aí Kardec traz uma outra passagem para nós e agora ele vai, né, no Antigo Testamento. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus. Vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Então, isso está em Isaías 26, 19. Interessante. Veja que Isaías ele já deixa bem mais claro ainda, não é? Olha como ele vai falar. É também muito explícita essa passagem de Isaías. Aquele do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Porque se ele falasse vivem de novo, vivem, ele estaria no
plano espiritual, né? Esses irmãos desencarnados estariam no plano espiritual. Mas como ele diz, viverão, significa que eles retornarão, não é? Para uma nova experiência, uma nova existência. E eles terão um novo corpo, né? Então, ressurreição aqui já se entende bem mesmo, né, como reencarnação. É o que Kardec vai nos dizer. Se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito, ainda vivem, e não viverão de novo. Hã? Então, esse é o sentido, né, espiritual de novas existências, novas oportunidades. Então, Isaías, há quanto tempo, não é, meus irmãos? E comprovando, né, que essas ideias já estavam presentes. Ressurreição, aí entendendo-se bem mesmo como reencarnação. Kardec vai trazer, bem interessante aqui, três traduções diferentes de um texto de Jó, que também na Bíblia a gente encontra como Jó, tá? Que era um homem muito fiel a Deus. Então, Kardec traz essas três traduções para que a gente compreenda também as traduções, né? O que a gente tira de cada uma delas. A primeira tradução, mas quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo, separado de seu espírito, foi consumido, o que é feito dele? Quer dizer, o corpo, ele desaparece, ele, da natureza, ele consome, não é não? Mas o espírito, o que acontece? Não é? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho, todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Então, é de Job 14, 10 e 14. Eu li a tradução que eu tenho aqui da Bíblia, ainda é um pouco diferente. Ele trouxe três, né? Eu li uma hoje que ainda tem um pouco de diferença, mas a ideia é a mesma, tá? Essa é uma tradução de Le Mestre de Sacy. Não sei se a pronúncia está correta, perdoe. Quando o homem morre, é a segunda tradução, uma tradução protestante. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Certo. Depois, onde está ele? Então, a mesma, né, a mesma passagem. Se o homem morre, viverá de novo? Então, olha essas questões de Jó, né? Essas questões. Esperarei todos os dias do meu combate até que venha alguma mutação? Interessante, né, gente? E a terceira, que é uma tradução da igreja grega. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Gente, essa está muito boa. A melhor das três, porque essa é muito clara, né? Quando o homem está morto, vive sempre. É o corpo que morreu. Ele está vivo. Acabando os dias da minha existência terrestre, né? Que é uma oportunidade reencarnatória, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Então, deixando aí bem claro a reencarnação. Vai voltar. Vamos voltar. Quantas vezes? Para sempre? Como é isso? Vamos voltar. Quantas vezes forem necessárias. Por quê? Estamos em progresso. Sempre haverá progresso. Sempre haverá progresso. Então, a gente está sempre conquistando, aprendendo. Olha,
conhecendo esse universo, essas muitas moradas do Pai, não é? Então, essa pluralidade das existências é uma bênção muito grande, né? E o que Kardec diz? Nessas três versões, o princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso. Ninguém poderá supor que Job haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que seria o caso, né, que se viu anteriormente, né, que ele, de certo, não conhecia, né? Como ainda hoje se tem essa ideia, né, de que o batismo é um nascer de novo, né? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes, muitas vezes. Isso para a gente consola muito, né? Principalmente quando nós precisamos devolver, né, um ente querido ao Pai Celestial. É muito difícil. Todos nós passamos por essas experiências, não é? Os filhos são empréstimos de Deus para nós, né? Tudo, na verdade, né? O Senhor nos concede para a evolução, para progresso, não é? Nossos pais, né? Nossos irmãos, filhos, todos os familiares, amigos. Nós estamos neste convívio e, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, a nossa família é universal. Então, se a nossa família é universal, quantos pais, né, mães já não tivemos? Então, o dogma, né, Kardec trata da reencarnação, nos auxilia muito nesse momento que a gente vivencia tantas perdas, não é? Sabemos que não há injustiça na lei de Deus. Se Deus é misericordioso, é justo e bom, suas leis são perfeitas, cada um de nós tem uma história. Tem uma história. Então, é sempre um convite, né, para que a gente, em prece, a gente rogue ao Pai pelos irmãos que estão partindo, dando a eles força, coragem, bom ânimo, e que também nós sejamos consolados diante do que nós chamamos de perdas, mas que, na verdade, não são perdas, porque todos esses entes queridos, amigos, irmãos em humanidade, eles estão retornando à casa espiritual, como nós retornaremos. É uma realidade, né, que é preciso também a gente considerar que em algum momento também retornaremos, não é? E o que nós vamos levar, não é? Em nossa bagagem, né? O que nós vamos levar? Muito bem, Kardec vai continuar o seu trabalho. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus. Olha só. Ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas, reconhecer-se-ão autorizadas quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros. A reencarnação surge, como diz Allan Kardec, como uma necessidade para nós. Porque a gente pergunta, né? Por que tantas diferenças reencarnatórias? Por que tanta dor, tanta luta, tantas dificuldades, né? Tantas questões hoje, né? Que nós observamos
em todos os campos, em todas as áreas. De onde vêm tantas, né, diversidades de dores, né? São as necessidades reencarnatórias. Necessidades. Muitas vezes nós estamos, não é, num momento da nossa vida saudáveis, bem, não é? Outras vezes já não estamos fazendo exames, estamos fazendo tratamentos, essas coisas todas. Mas a nossa fé em Deus é soberana. Com a fé, nós superamos todas as dificuldades. E nós temos grandes exemplos, não é mesmo? Nosso amado Chico Xavier. Quantas lutas nosso irmão não vivenciou? E como trabalhou pela doutrina espírita, não é? Há pouco tempo também comemoramos o aniversário do Divaldo, esse grande trabalhador da doutrina, que também tem trazido tantas informações, tantos estudos, tantos esclarecimentos através dos espíritos amigos. Então, nós estamos, meus irmãos, cercados de carinho do mundo espiritual, cercados de afeto. Esses espíritos trazem para nós o melhor para que a gente possa seguir em frente nessa nossa oportunidade reencarnatória, não é verdade? Então, a gente deve mesmo observar, não é, os nossos pontos fracos, procurar, não é, dar um jeitinho neles para melhor. O estudo da doutrina é um socorro. Quando nós estudamos o livro O Céu e o Inferno, quantos depoimentos, quantos irmãos. Aí a gente pergunta, mas tem, né? Tem comprovação de que os espíritos continuam vivos? Para nós espíritas tem, né? Porque nós sabemos, nós acreditamos na reencarnação, não é? Outros estão chegando agora, estão começando a acreditar também. Então, quando a gente vê no livro O Céu e o Inferno, depoimentos de espíritos felizes, como Sansão, não é? Espíritos felizes. Nós temos também espíritos que deram testemunhos de amor, como Marcel, aquela criança, né? Que viveu num hospital completamente, não, deformado, um sofrimento muito intenso. Um médico era seu amigo, veio a desencarnar, criança ainda, né? Muito jovem. E ele é então, né, convidado para a Sociedade Espírita de Paris e vai dar o seu depoimento. Na verdade, ele não devia nada, ele não precisava reencarnar. Aí ele conta a história dele. Ele teve uma experiência que foi uma experiência que abusou das oportunidades, né? Não foi uma boa, não fez boas escolhas, não usou bem o livre arbítrio, né? Se comprometeu bastante. Então, depois ele vai ter uma experiência longa com aquelas dificuldades que ele reencarnou nessa última que ele vai dar, então, o seu depoimento. Então, nessa última, ele não precisava reencarnar. Veja bem, ele reencarna para ser um instrumento para ajudar aqueles que estavam vivendo experiências semelhantes em hospitais. Lá mesmo onde ele estava, ele era um exemplo, porque ele não gemia, ele não incomodava ninguém e tinha tanta necessidade, era um espírito tão compreensivo, pobrezinho, mas tinha fé em Deus, não é? Nós vamos também nos lembrar da nossa Ivone, Dona Ivone Pereira, não é?
que trouxe para nós, através dos seus livros, as suas reencarnações pregressas, né? Reencarnações que nos ensinaram e nos ensinam muito, né? No seu livro, né? Que fala também sobre, né, as lembranças, né? As suas reencarnações. Quanto aprendizado, meus irmãos. Quanto aprendizado. Então, para nós é uma realidade. E é uma necessidade, como coloca o nosso querido Allan Kardec. Então, vamos abraçar esta oportunidade. Vamos abraçar. Vamos abraçar com amor, com dedicação. Vamos observar a nossa família, porque estamos reencarnados num grupo que nós precisamos dar conta, que é necessário trabalho, amor, confiança, educar nossos filhos para o amor de Deus, aproximá-los de Deus, aproximá-los de Jesus, sermos exemplos, não é? É o que se espera de todos nós, que sejamos exemplos, né? Então, vejamos como que nosso Kardec vai encerrar esse capítulo 17, esse item 17, que encerra também, né, esse capítulo, porque ele vai, não encerra o capítulo, encerra um dos itens, né? Cada item ainda tem vários itens, gente. Eu subi, né? Entendi isso. E depois vai dar prosseguimento, a reencarnação fortalece os laços de família. Mas Kardec vai encerrar assim, olha que bonito. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho. Quantas vezes, né, a gente passa essas passagens, a gente lê essas passagens de Jesus, que a gente tem que ler de novo. A gente tem que ler de novo, né? Para a gente compreender, né? Cada vez mais. Então, temos que avançar nesse entendimento. Razão porque hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está neste princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Então, a reencarnação é a chave para que a gente compreenda essas passagens de Jesus, não é? E também, né, dando aqui o reforço, essas passagens do Antigo e do Novo Testamento. E aqui nós vamos observar que há uma referência justamente ao livro dos Espíritos, os capítulos, não é? O quarto e quinto, que fala também, né, da reencarnação. Aí a gente vai ler aqui um pedacinho que é muito bonito. 171, Justiça da Reencarnação, Justiça. Em que se baseia o dogma da reencarnação? Em que se baseia? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Então, se nós usamos mal o nosso livre-arbítrio, prejudicamos pessoas, fomos injustos, vamos nos arrepender em algum momento. Mas não basta, né? É preciso corrigir, precisa correção, é o que ele está dizendo. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu se melhorarem? Olha só, porque tinha aquela ideia, não é? Que você vai sofrer para sempre, não tem nada, vai diminuir sua dor eterna. Não, nós vamos progredir, nós vamos, né, ter todas as oportunidades. Não são filhos de Deus todos os homens? Somente entre os homens egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável, os castigos sem remissão. No momento, né?
Esses que vivem, né, vivendo mal, praticando mal, eles vão ter também um tempo, não é, para essas reparações. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la pelas provações da vida corporal, mas em sua justiça. Por isso que a gente tem que conhecer Deus. A gente tem que se aproximar de Deus. Porque Deus é o princípio de tudo. Deus é o Pai, é o Criador. Deus fortalecer a nossa fé neste Pai de bondade, não é? Pai nosso que estais no céu, mas em sua justiça. Ele lhes concede realizarem novas existências, o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova, não é? Hoje a gente tem muitos relatos sobre as experiências de Dr. Bezerra de Menezes, não é? Quantas histórias a gente tem acompanhado, não é? O próprio Emmanuel, não é? Nos seus livros, que a gente, né, fica sabendo das suas experiências reencarnatórias e tantos outros irmãos. Então, todos nós, todos nós temos as oportunidades. Deus não agiria com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se castigasse para sempre os que encontraram obstáculos no seu melhoramento, não é? Jesus, diante das pessoas, daqueles irmãos, ele já via ali o futuro, não é? Ele já via, ele já sabia, esse aí vai ser um trabalhador, né? Ele vai, né, levar a bandeira da paz e do amor para todos. Independentemente de sua vontade, no próprio meio em que foram colocados, se a sorte dos homens se fixasse irrevogavelmente depois da morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança, nem os teria tratado com imparcialidade. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus, com respeito aos homens de formação moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros mediante novas provações. A razão nula indica e os espíritos a ensinam. Então, meus irmãos, não precisamos nos desesperar diante das provações. Tenhamos fé, forças. Ainda estamos num mundo de expiações e provas. Ainda vamos enfrentar muitos desafios. Mas com fé, com esperança no coração, nós vamos vencer esses desafios. Não é? A literatura espírita nos traz muitos depoimentos. O livro Voltei, tão interessante, não é? Mostrando o retorno do nosso irmão Jacó, né? A pátria espiritual, e o seu trabalho de compreensão no mundo espiritual. Ele que foi um grande trabalhador da Federação Espírita, da doutrina, um divulgador, traz o seu depoimento. E assim, tantos outros, não é? Livros maravilhosos que nós temos de depoimentos dessas reencarnações, desse retorno à parte espiritual. Mas como sugestão, fica aqui o livro Céu e Inferno, que é perfeito aqui para nós,
né? Nos mostrando as condições em que podemos retornar. E nós queremos retornar numa posição, não é? De amor, uma situação mais confortável para nós. Então, fica aqui o nosso estudo, o nosso agradecimento e o nosso desejo de que você consiga vencer suas lutas, suas dificuldades e vibrando sempre que Deus é Pai, é amor e Jesus nos ensinou justamente isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Muita paz, meus irmãos. Muito obrigada, Geisa, pelas suas reflexões, pelo seu tempo tão carinhoso. Agradecemos também àqueles que nos honraram com a sua atenção. Mais uma vez, lembramos para não deixar de colocar o seu like, né? Assim, mais pessoas têm a oportunidade de nos assistir. Na próxima segunda-feira, estaremos também todos juntos novamente, às 19 horas. Vamos estudar Livro dos Espíritos no tema Duelo e Pena de Morte. Vamos então encerrando com a nossa prece final. Assim, com o nosso coração em festa, vamos trazendo à nossa tela mental a doce figura do nosso Mestre Jesus, nosso amigo de todas as horas, que nos faz lembrar do amor infinito do Pai sobre toda a humanidade, que nos lembra da nossa destinação, que é a perfeição, unindo os nossos pensamentos em luz, envolvendo todos os nossos queridos irmãos em dificuldade, que recebam neste momento as luzes do alto e sintam o amor na doce figura do nosso Mestre Jesus. E assim, vamos encerrando, pedindo as bênçãos dos mentores do lado de Teresa, pedindo as bênçãos de Jesus e do nosso Pai Celestial Maior, para que possamos encerrar em muita luz e muita paz. Que assim possa ser, graças a Deus. Muita paz a todos, que possamos vê-los na próxima semana.